Sejam super bem-vindos a mais um 3 Pontos. Agradecer a Artes Filmes, patrocinadora desse programa, dono dessa casa que me acolhe com tanto amor. Hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial que fez eu refletir bastante sobre até o meu modo de consumo aí, de me alimentar, que é a Aline Calhau. Seja super, super bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. A Aline, eu sempre pergunto, né, 3 pontos para eu apresentar o entrevistado, e ela trouxe coisas muito bacanas, no sentido de que ela acorda todo dia para ajudar as pessoas, né? E o chamado dela veio para falar sobre alimentação consciente. É uma pessoa extremamente perseverante e que está aqui hoje com a gente. Ela mesma fez uma metodologia de 8Z, que dela vai falar um pouquinho o que é isso. E hoje a gente vai conversar sobre alimentação consciente, que está aí, né? Eu já fiz alguns programas e vocês viram sobre alimentação, e cada vez mais com o intuito assim da gente ir ampliando a consciência, né? Às vezes a gente traz uma coisa aqui, talvez não faça tanto sentido para você na hora, mas com certeza tem algumas sementinhas aí sendo plantadas para cada vez mais a gente saber que pode ser diferente. E aí cada um no seu momento, no seu tempo, vai absorvendo o que faz sentido. Então seja super bem-vinda e vamos nós. Primeira coisa, Aline, o que é alimentação consciente? Como que você define isso? Bom, depois de muitos anos trabalhar com alimentação e direcionado à alimentação natural e muitos estudos, né, científicos, principalmente, de tudo isso que eu vou falar agora. A alimentação consciente é tudo que é original da origem do Criador. Ou seja, tudo que não foi tocado pelo homem é uma alimentação consciente. E tudo que foi manipulado pelo homem já está, infelizmente, trazendo muitos problemas de saúde. Uau! Mas, então, assim, agora quando você me traz isso, quando é direto do Criador, não foi tocado pelo homem, porque quando o homem toca, transforma o alimento. E aí você já vai falar um pouquinho disso, né? O quanto os nossos alimentos estão transformados. Mas com esse olhar, por exemplo, né? Tem muito essa questão de origem animal. Quando não é tocado, modificado pelo homem, ok. Então, por exemplo, a carne vermelha é uma alimentação consciente eu consumir? Como é que você vê isso? Na minha visão, a alimentação saudável e consciente para o nosso corpo envolve esse método que eu criei, que chama método 8Z. O que significa 8Z? São 8 zeros. No meu conceito, tirando esses 8 zeros da sua vida, você consegue ter plena saúde e, principalmente, viver em saúde, na velhice, né? Porque não adianta a gente viver anos e anos e anos, mas com problemas de saúde, cheio de doença. O que é esse método 8Z? Ele envolve 0 glúten, no caso o trigo, tá? Vou explicar por quê. 0 transgênico, soja e milho. 0 corante, 0 conservante, 0 gordura trans, 0 açúcar refinado, 0 ovo e 0 leite, ou seja, 0 origem animal. Então, carne vermelha, não. No meu conceito, não. Né? Porque foi muito banalizado o tratamento que se faz hoje em dia com os animais. Eu venho de família indígena, onde o respeito de uma tribo indígena, quando mata um animal, ela mata com respeito, com dignidade, com gratidão, para alimentar quantas famílias, que é o que não acontece hoje no mundo moderno das cidades. Os animais, eles são tratados sem respeito, sem dignidade, fazendo com que eles cresçam muito rápido, fora da origem do natural, né? Além disso, né, com muita dor. E nós somos energia. E já que somos energia, o que nós consumimos é energia. Então, você é o que você consome. Então, consumir a dor daquele animal, do sofrimento que corresponde àquele animal, não é saudável. Nós não nascemos para consumir veneno, nem dor, né? Nós temos o que dentro de nós? Células. E as células são vivas e tudo é energia.
Tudo são células, e por isso que o nosso corpo não reconhece. Por isso as pessoas estão ficando doentes. Eu queria justamente entrar nesse ponto, né? Nem sei porque que nossa conversa foi para esse lado, mas sobre isso, né? Porque a gente vê, sim, né? As pessoas, cada vez um maior número de pessoas se tornando vegetarianas ou veganas, mas no sentido de aí muita gente, é frescura. E aí, assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, fala, puxa, mas você comer a carne, você tem consciência que um animal, né, que você gosta, né? As pessoas gostam dos animais, não é que não, que é ele que está aí e que morreu com um sofrimento, sem ser honrado, numa grande produção, unicamente para nos alimentar. E aí a pessoa, não gosto nem de pensar nisso. Então, é isso, né? A gente começar a trazer para a consciência. Não é nem sobre comer ou não comer, mas você ter consciência do que você está colocando, né? O que você está ingerindo e da onde veio, né? Não adianta a gente achar que, nem vou pensar nisso, aqui é só um bife. Mas esse bife veio da onde? Né? Então, a gente começar a, sim, trazer essa consciência cada vez mais. Eu acho importante isso. Tirar o véu. Né? Quando você... existe uma escolha. A vida atual, a gente tem que ter escolhas. E um estilo de vida através da escolha que você quer. Uhum. Então, eu tenho um lema. Invista na saúde e deixe de gastar dinheiro na doença. É uma escolha. Tem pessoas que falam, esse alimento orgânico é muito caro. Produtos veganos é muito caro. Depende do conceito, depende do que você busca para a sua vida. Se realmente você busca saúde, comece a investir mais nos alimentos que realmente te traz nutrientes e deixe de gastar todo o seu dinheiro nas farmácias, nos médicos. Né? Então, tudo isso existe hoje, né? uma questão de escolha. Hoje, me traz muita tristeza, porque eu estou na área de alimentação há muitos anos e eu nunca vi, principalmente pós-Covid, né, tanta criança doente. Você vê crianças com menos de 10 anos com diabetes. Né? Por que está aumentando o TDAH, o TA, autismo? Tudo isso envolve a alimentação. É a pirâmide, a base, a primeira é a alimentação. Eu tenho muitos amigos médicos, eu estudo muito com médicos mesmo, né? Muitos naturólogos, nutricionistas, parceiros de trabalho, porque eu sou chefe de alimentação inclusiva, só que depois de ter perdido minha mãe de câncer do intestino, né, eu quis entrar mais a fundo e entender o que realmente está por trás de tudo isso. Porque, gente, é muito triste. Você vê, a cada 10 pessoas, as pessoas estão inflamadas, elas estão doentes. Mas por quê? Por causa que a gente perdeu a parte original, né? De voltar às raízes, de comer quando eu era criança com minhas avós, aprendi tudo da gastronomia com elas, de fazer, né, o seu próprio macarrão, né, seu próprio nhoque, sua própria pizza. Agora virou tudo ultraprocessado, é tudo congelado, não existe mais essa união também familiar. Você vai lá, ninguém tem mais tempo para nada, né? E aí você pega lá, compra no supermercado, coloca no micro-ondas e pronto. Isso é o que está trazendo a tragédia da vida atual na saúde. Ultraprocessados. Então, Li, né, a gente trazendo sobre alimentação consciente, o primeiro ponto que você traria para uma alimentação mais consciente é a gente olhar o quanto a gente está consumindo de ultraprocessados, é isso? Sim. E o que são ultraprocessados? Como que... São os produtos que são feitos na indústria pronto para consumo, como, por exemplo, bolachas, pão de queijo, lasanha, macarrões, tudo pronto, né? Porque uma coisa, não que a indústria é maléfica, não é isso que eu quero dizer, de jeito nenhum. A gente precisa da indústria, mas a gente precisa reconhecer o que é realmente saudável e o que não é saudável. Os produtos processados, por exemplo, eles são alimentos ainda para o nosso corpo, como as farinhas, né? Você pega uma farinha, né, um grão, ele vira farinha para você fazer o seu próprio pão, né? No caso de um sem glúten, por exemplo, um molho de tomate. Agora, o ultraprocessado já leva restos de restos e um montão de aglomeração de alimentos para virar um alimento sabor a, cheio de aditivos químicos, cheio de açúcares refinados, né? E leite, glúten e soja, né?
Tudo ultraprocessado é essa base do ultraprocessado, que são os produtos mais inflamatórios que a gente tem. E a inflamação, ela não é de um dia para o outro, né? Quando a gente tem uma flora intestinal resistente, né, a gente até consegue, de vez em quando, comer esses agressores. Mas daí você vai comendo e fala, é modismo, não faz mal para a saúde o trigo, nem o leite, nem derivados. Então vai comendo até que chega um momento que o seu organismo está tão inflamado que não aguenta mais. Daí começa a vir as dores e às vezes é tarde demais. Então, não é porque você não tem um efeito colateral imediato que ele não está te inflamando. Às vezes, dependendo da pessoa, leva 20 ou 30 anos para estourar. E por isso que tudo está estourando agora. Porque tudo começou na Revolução Industrial. A alta produtividade desses produtos. As pessoas esqueceram do que é realmente natural. De verduras, legumes, frutas. Né? Comer no seu dia a dia. Esqueceram. Você sabe que você falando, me lembrei, eu entrevistei aqui o Dr. Vinícius Maia. Ele é nutrólogo. E ele traz exatamente isso, a questão da nossa flora intestinal. Então, é como se a nossa flora, né, a gente sendo um ser perfeito, né, sagrado, a gente veio perfeito. Então, a nossa flora intestinal com as bactérias do bem. E aí, conforme a gente vai comendo esses ultras processados, a gente vai alimentando as não bacanas e a gente cada vez mais dando força para elas e a flora do bem, né, as bactérias do bem vão perdendo força e aí em algum momento essas bactérias vão ganhando mais força e aí a gente acaba adoecendo. Então é a gente ter isso, porque não é uma hora para outra, né? Não aconteceu nada, puxa, mas não é assim, né? Quando você come muitos produtos industrializados, ultraprocessados, a inflamação ela tá lá, é para todo mundo. O que acontece quando o seu organismo inflama? Né? O intestino ele é o segundo cérebro. Existe uma razão para isso. Quando o intestino está muito inflamado, né, as junções, né, das nossas células do intestino elas são bem juntinhas. Elas começam a separar, né, porque a inflamação começa a separar essas junções e a gente tem as vilosidades, que são as responsáveis de aderir os nutrientes para o nosso organismo. São as vilosidades que pegam os nutrientes e jogam fora os antinutrientes. Quando começa a inflamar, as vilosidades perdem a capacidade de fazer isso, os nutrientes que deveriam ficar no nosso organismo vão embora e só as toxinas permanecem dentro do nosso organismo. Por isso, as bactérias do mal começam a crescer. Essa inflamação começa, o sistema imunológico começa a ser ativado 1, 2, 3, 4, milhões de vezes, até que um momento ele fala, não aguento mais, deixa de funcionar e começa as doenças autoimunes. Isso do intestino está interligado ao nosso cérebro. Daí a barreira encefálica que tem no nosso cérebro para proteger também começa a ser afetado. Daí vem as doenças neurológicas e imunológicas e começa o colapso. Por isso muita gente em depressão, muita gente com falta de vontade, TDAH, autismo, tudo envolve o intestino e a alimentação. É a base da vida, é a alimentação. Hoje a medicina já está começando a entender isso. Existe a medicina integrativa. Os médicos que saem da faculdade, eles vão estudar a nutrição. Já está tendo esse boom, porque já tem essa ligação. As pessoas precisam entender. Quero ter uma vida plena, saudável, eu preciso ter um estilo de vida saudável, que envolve a alimentação. É fundamental, né? Tem Exatamente. você é o que você come, é real. Exato. Porque até assim, e até pensando em comportamento, né? O que você é, o que você come, é desde o sentido assim, do autocuidado, de presença, o quanto eu estou presente porque eu estou comendo, consciência de realmente eu quero comer isso. Não que, né, eu como muita coisa que sei que não faz bem, mas eu vejo que isso é um processo, porque sim, a gente foi acostumado e educado numa alimentação que não é a mais saudável. E esse processo para se tornar uma alimentação consciente, para realmente ter uma alimentação saudável, é um processo. E que eu, assim, no meu processo, eu vejo que não é fácil. Muitas vezes eu dou umas baita escorregada, mas o que eu penso, assim, eu tenho consciência já.
eu falo, puxa. E aí aquilo nem fica tão gostoso mais, porque eu falo, ai, que delícia, mas aí a hora que começa a comer, eu falo, nossa, mas eu sei que eu tô fazendo mal pro meu próprio corpo. E aí você começa com aquele questionamento já, tipo, é isso que eu quero? Então é isso, né? É a consciência de si próprio mesmo. Mas o que é o quebrar o paradigma e uma crença que você não pode mais ter prazer comendo natural? E aí vem a minha profissão. Sim, é possível você comer uma pizza saudável. Não, gostoso, sim. Gostoso. Eu tive essa entendeu? experiência. É possível, basta você querer ir atrás, sabe? Começar a produzir o seu próprio alimento e sair do ultraprocessado, em geral, né? E começar a equilibrar, né? Ter refeições realmente saudáveis. Aí a sua vida muda, porque daí a sua vitalidade muda, a sua inteligência muda, o seu raciocínio muda, e daí como as bactérias do bem elas começam a crescer, quando você come alguma coisa que não é legal, o seu corpo não quer, né? E aí vem toda essa modificação, né, que é necessário para a vida atual, porque as pessoas estão muito doentes. Oli, então, primeiro ponto são tirar o quanto possível os ultraprocessados. Segundo ponto para uma alimentação consciente e saudável. É comer mais fibras, né? Não tem segredo, né? Não, fibra é essencial, porque a fibra que vai junto no nosso organismo para aderir os nutrientes do nosso organismo, legumes, verduras, frutas, né, oleaginosas, junto, né, com um pãozinho saudável, feito por você, né, não industrializado, porque o industrializado, infelizmente, ele contém muito aditivo químico. Se a gente for parar para pensar, um pão que está lá, independente se ele é com trigo ou sem glúten, ele tem aditivo químico, porque para ele durar lá e ele não apodrecer, está cheio de conservantes. E isso não é legal. Então, é esse conceito. Tá bom, não consigo todo dia? Beleza. Então, dos 7 dias da semana, 3 eu como mais ou menos e os outros eu como mais saudável. É esse equilíbrio. Eu estou nesse processo. Porque esse processo de equilíbrio já vai te dar uma flora intestinal começar mais equilibrada e é automático. Porque eu falo assim, teste por evidência, faça com você mesmo. Você não acredita nisso? Você acha que é moda? Faz. Fica 7 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai mudar tanto o seu organismo e a tua vida em relação a tudo, tá? Porque a alimentação que envolve, né, toda a parte do intestino, envolve a parte emocional que está interligada à parte mental, está tudo interligado, né? Então, quando você começa a fazer essa modificação, você fala assim, nossa, virei uma criança de 5 anos, de tanta energia, de tanta inteligência, vontade, né, de fazer as coisas. E as pessoas saírem dessa mesmice ou da falta de vontade, porque a maioria das pessoas, hoje, você conversa com cada 10 pessoas, 8 tem depressão. E está interligada à alimentação. Ou estão super cansadas, e aí tudo está conectado, né? Aonde está nosso foco, para onde a gente está indo, e aí começa questões maiores. Mas e um ponto que você trouxe que eu tenho uma dúvida, né? Quando você traz, então, o segundo ponto, a gente comer mais fibras, que é verduras, frutas. Como é que fica a questão de agrotóxicos? Daí eu vejo assim, mas também você vai comer mais verdura e fruta e tá cheio de agrotóxico, não adianta em nada, porque também vai deixar você mais inflamado. Como é que você vê isso? Não, lógico. Uma coisa muito importante. Nós que fazemos a oferta e a demanda. Então, infelizmente, ainda não é possível todo mundo comer orgânico. Mas, se a procura começa a crescer, existe mais produção de orgânico, né? E vai barateando o preço. Né? Então, a oferta hoje, há 10 anos atrás, melhorou muito. Chega a ser R$1 ou R$2, depende de onde você está, de diferença, né, dos que têm agrotóxico. Mas, se a gente for pensar nisso, a gente não come mais nada. Exato. Porque tudo contém veneno. Então, a gente tem que tirar um pouco disso e comer. Faz a higienização como deve ser feita, limpa bem, né? Um pouquinho de água sanitária, né? Com um pouco de água, vai limpando. Melhor comer as fibras e as verduras e os legumes do que não comer nada. E sair da mesmice do alface, do tomate. A gente tem milhões de oportunidades e variedades de legumes, hortaliças, sabe? Uma coisa que o corpo precisa mudar também é a repetição. Quando você repete a mesma coisa, você acaba sendo intolerante àquilo. Então, precisa ter uma diversidade, né,
de alimentos e está aberto para provar. E falar isso eu não gosto, isso eu não gosto. Não, prova. Porque assim, é muito curioso, né? As pessoas que têm de tudo, né? Às vezes as mães, né? A gente vê que tem dificuldade com o filho provar, porque ele tem de tudo. Agora, as pessoas que não têm nada, elas comem o que tiver na frente delas. Então, a gente tem que mudar esse conceito, falar, sabe? Não, vai provar e ponto, e mudar, sabe? E saber que a gente está aberto para isso, sabe? Porque quem não tem nada para comer, come o que tiver na frente. E tem uma imunidade muito mais forte e melhor do que quem tem tudo. Né? Por quê? Porque a pessoa acaba se adaptando a tudo que ela tem na frente dela, entendeu? Não, eu dei risada ali, porque aconteceu hoje, agora, na hora do almoço. Eu fui almoçar com meu filho, e aí uma comida que ele adora, coloquei, não quero. Falei, então você não vai comer, é isso que tem hoje. Porque assim é fácil, porque e eu tava na minha mãe, já faz uma opção, já faz segunda, já... Falei, não vai fazer nada, é essa comida, se você não quiser. E aí ele ficou lá, bufou uma vez, bufou duas, bufou três, na quarta comeu, rapou o prato. É isso, porque assim, até para ser mais fácil de não ter que bancar a chatice, a gente já vai lá e dá outra coisa, ou, não, coitado, né? Coitado porque tem comida, tá tudo certo. E é isso, porque senão já não ia comer mais, já era menos um prato que ele ia querer comer, sabe? É valorizar. A gente precisa valorizar tudo que está diante de nós. Eu acho que ontem eu falei com uma amiga espanhola, morei muitos anos na Espanha, e assim, eu acho que o mundo está vivendo transições muito importantes para os dois lados, né? Muita coisa boa está acontecendo, mas infelizmente ainda muita coisa ruim acontece. Mas é valorizar, porque o alimento está muito caro. E por que ele está caro? Se a gente for parar para raciocinar, por causa do que nós, humanos, causamos no nosso próprio planeta. Né? Muito veneno, muita transgenia, muito agrotóxico, né? Falta de respeito, muito plástico, muito lixo, né? O efeito estufa, calor, 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 calor. Daqui a pouco a água vai ser ouro. Então, a gente tem que se ligar nisso. Né? Por que o azeite de oliva está tão caro? Minha amiga falou ontem na Espanha que lá se pagava 3 euros, 4 euros e está 19 euros, aqui que corresponde a 50, 60 também. reais. Porque não chove. E não chove por quê? Porque nós estamos causando vários problemas para o ecossistema. Né? Por que eu sou contra os transgênicos? Porque o transgênico está poluindo tudo. Né? É muito veneno nos nossos rios, tudo vai poluindo. Então, a gente tem que estar ligado em tudo que a gente está consumindo. Será que realmente vale a pena consumir aquilo por prazer? E quais as consequências que estão por detrás desse prazer? Né? Isso é o que eu ando agora com essa pergunta, assim. Tudo bem que às vezes e é uma coisa importante, assim, porque é essa consciência, né? Na alimentação, o tempo inteiro ir se perguntando, né? Se permitir fazer trocas. Porque, assim, tem uma coisa, até pelo nosso estilo de vida, que é mais rápido, às vezes. Mais fácil, porque é o que eu sempre fiz. E aí, o mudar dá trabalho, né? Então, assim, eu fico nessas perguntas. Puxa, realmente vale o prazer? Eu quero colocar isso? E, às vezes, eu acabo comendo, sim. E aí, depois, eu falo, puxa vida, se eu tivesse um pouquinho mais de presença, sabe? De realmente parar e não fazer nas pressas, comer de qualquer jeito, eu não teria consumido isso. Então, é esse olhar cada vez mais a gente desenvolvendo, né? Que é isso que está acontecendo, que eu acho maravilhoso das redes sociais. A informação é a base para a liberdade. Então, muita gente comete erros porque não sabe que aquilo lá não é legal. Então, né, por isso um programa desse, para informar as pessoas. Porque agora, as pessoas tendo a informação, daí a escolha é dela. E aí a responsabilidade dela mesma com ela mesma, da vida dela. E tem uma coisa ali, que é um processo, né? O processo de consciência. A primeira coisa é você já, opa, isso não faz bem. A segunda é, cada vez mais, eu ir me perguntando até que aquilo já não faça mais sentido, né? Eu sempre brinco, o processo de você criar um novo hábito é um processo, né? A gente, quando usar cinto, eu sempre tenho assim, porque assim, eu não usava cinto, eu lembro que eu pequena, 0 cinto. E aí tem que colocar cinto.
A primeira vez não vamos pôr. Coloca cinto, coloca cinto. Até que agora o cinto no carro já é automático. Eu nem penso mais tem que colocar cinto. É isso, né? Sim. Ainda eu olho para o alimento, opa, e comi. E é esse o processo até uma hora eu falo, puxa, não me faz mais sentido. É um processo, ainda estou nele. Sim, mas isso eu vejo que está acontecendo essa modificação, né? O Covid, ele veio por uma razão. E não para o lado mal. Aconteceu muita coisa ruim, mas, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência maravilhosa. Porque as pessoas estão começando a prestar atenção realmente no que você está fazendo com a sua própria vida e com todos que estão vindo para depois, né? Quando você tem neto, filhos, e vê, né? E as crianças que estão nascendo agora, elas já nascem despertas. Elas não têm esse conceito de julgamentos, preconceitos, que algumas gerações ainda têm. Elas conseguem ver o todo, porque tudo é um todo, tudo é uma união. É sistêmico, né? É sistêmico. Então, se você afeta aqui, está afetando lá, lá e lá, né? Conscientização, é isso que precisa. Então, vamos lá, no nosso tema alimentação consciente. Primeiro, ultraprocessados, né? A gente procura evitar ao máximo. Segundo, comer mais fibras, as verduras e frutas. E terceiro ponto que você gostaria de destacar? Voltar às raízes. Como é isso? Sabe? Porque voltar às raízes de ter conexão com você, com a sua família, com todos os seus ancestrais, vós, tios, essa reunião, porque o alimento, ele é um ato de amor, sempre foi, é o que une as pessoas. Então, sair, né, do automatismo, do robô, comer muito rápido, sem prestar atenção, sem dar as graças para aquilo que está nutrindo o seu organismo, que está ativando as suas células, né, porque são os nutrientes que fazem a gente raciocinar e estar vivo, né, e reconectar com os amigos, com a família, cozinhar de verdade, fazer reuniões só de sábado, só de domingo, seja uma vez, mas voltar essas raízes, que é muito importante, para que as pessoas entendam que a alimentação não é mais essa coisa de ficar vendo uma televisão, um filme, comer, sem entender o que você está ingerindo e colocando para dentro do seu organismo. O alimento é sagrado. É sagrado. Como diz você, veio do Criador, né? E a gente ter essa consciência. E quando você traz voltar às raízes, Li, tem uma coisa de a gente cozinhar, né? Porque é isso, é muito mais rápido nos dias de hoje comprar coisa pronta. É o que você tem, lasanha, só põe no micro-ondas. Mas, puxa, né? A gente, nem que for um dia, aí depois passar para 2, aquilo vai ganhando, a gente vai gostando disso, né? Você sabe que eu sempre fui zero cozinha, tipo, atrapalhada, e nunca tive, não gostava mesmo. E aí, depois que eu fiz aquela vivência, eu ando agora, eu falo que a gente ainda está flertando, sabe? Eu vou um dia na cozinha, faço uma coisinha, falo, olha, até que não ficou tão ruim, aí no outro dia sai um horror. Mas é isso, assim, é essa aproximação, sabe? De a gente fazer nosso alimento, e quando eu faço, é outra alimentação. Eu dou outro valor, né? Porque daí eu como com presença, não é tipo, vou comer porque peguei e descongelei. É um outro lugar que a gente se alimenta. E é isso da gente resgatar isso cada vez mais, né? E ensinar para quem está vindo, né? Das novas quebrar gerações. Essa crença que é difícil, que não é possível. Existem coisas complexas, mas existe tantas coisas saudáveis e simples de fazer. E super gostosas. Super gostosas. Isso também é importante, porque não pode tirar o prazer. Um dos prazeres da vida é comer, né? Então, existe coisa saudável, saborosa, né? Então, isso Sim. também precisa tirar essa crença, sabe? Esse preconceito que existe muito. E daí, quando a pessoa come, fala, nossa, tem razão. Para viver comendo isso, eu viro vegano. Para viver comendo isso, eu deixo a carne. Então, vem aprender. E deixe, né, todos os alimentos industrializados e comece a comer saudável, porque o teu organismo agradece. Sim. E é possível, né? Porque antes eu escutava isso e eu sempre
ainda falo essas frases, né? Eu vou no Flor das Águas, que é um lugar muito gostoso, né? E eles são veganos e a comida é maravilhosa. Eu sempre falava, aqui eu seria vegano facilmente, porque eu preciso ter o prazer da alimentação, é uma coisa que eu dou muito valor. E aí, com você, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso ali, ela ensina a fazer as receitas, é um novo projeto aí que ela vai contar um pouquinho pra gente. A gente aprende a fazer e não é nada mirabolante, difícil, porque assim, eu que já não tenho tanta amizade ali, eu ainda tô na paquera com a cozinha, coisas difíceis pra mim eu já nem começo, porque eu sei que... Então, assim, são coisas fáceis que eu consegui fazer e que são gostosas. Então, isso é muito importante, né? E é isso que você traz, assim, então eu comecei a fazer um pão. E aí, acho que eu posso tentar o cookie. E aí, sim, a gente vai introduzindo uma alimentação muito melhor, né? E foi muito legal que eu trouxe meu filho para fazer junto. Então, até para ele começar a criar essa consciência de por que a gente estava fazendo a bolachinha e não indo comprar. Então, todo esse processo é muito rico. Sim, é mágico. É mágico. É um processo mágico. É que você volta a ter aquela criança. Eu cresci com família produzindo, né? Vó portuguesa, italiana, e fazia, né, tudo. Só que era outros momentos. E esses momentos precisa voltar, né? Porque o alimento lá do passado não é mais o daqui, de agora, né? Então, a gente precisa retomar e entender o que realmente é saudável e voltar a fazer. E, gente, a gente precisa se amar, sabe? A gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente precisa se amar. Porque o que eu quero colocar na consciência das pessoas? Vamos mudar o estilo de vida através do amor e não da dor. Porque as pessoas só mudam a hora que elas já estão na dor. Chega de dor, chega, né, de doenças. Vamos começar a mudar o estilo de vida no amor antes de começar a entrar na doença. E daí, quando você entende isso, e já começa, né, pelos filhos, aprende, vó, todo mundo junto, é possível e é prático do que você ficar horas lá no supermercado, na fila do supermercado, e comendo coisas industrializadas caríssimas, né? Voltar a se amar, dar esse amor para si e para a tua família, para viver bem, né? Viver com alegria. Sim. Porque viver doente, numa cadeira de rodas, sem raciocínio, demência, Alzheimer, tudo isso que está acontecendo sem parar, para que viver? Não, então vamos viver, né, com alegria, com amor e com saúde. Perfeito, é um ato de amor, né? E eu acho que até grande parte dos programas que eu fiz aqui, entrevistei, a gente sai desse mesmo princípio, né? Que somos amor, a gente resgatar esse amor, e aí todas as outras coisas relacionadas à nossa vida vai também ser através do amor. Então, desde a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da alimentação, cuidar da educação, cuidar de qualquer coisa. Se a gente volta para esse amor, que daí precisa, assim, é uma reconexão, né? E um autoconhecimento de por que eu estou distante desse amor, a gente começa, assim, mudar todas as relações da nossa vida, desde com a gente mesmo e com o outro, né? Com certeza, é a base, né? Amar a si mesmo como ao próximo, né? Então, quando a gente entende isso, toda a sinergia que acontece, ela vai mudando. Porque você começa por você, daí você é um campo energético que vai atingindo o outro, que vai atingindo o outro, e isso vai ampliando, né? Então, esse é o caminho. Lindo. E aí, Li, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho desse novo projeto, como é que é, até para as pessoas terem acesso a isso que a gente está conversando, dessas receitas. Então, eu tenho uma página e um site no Instagram, que eu posso falar? Pode. É Néctar Vital, né? Tanto no site como no Instagram. E essa empresa existe já há 12 anos, que é direcionado a alimentação consciente, tudo para restrição alimentar, zero açúcar e zero origem animal. Eu tinha uma empresa em Florianópolis onde eu produzia esses alimentos e agora, né, faz 6 meses que eu me mudei aqui para o litoral de São Paulo com o intuito da nova jornada de vida de ensino. Então, depois de 20 anos atuando na área gastronômica, eu vou ensinar tudo que eu estudei. Tudo que eu acredito que é realmente saudável para você. Então, através de cursos presenciais e cursos online, tá? Então, todo o Brasil pode ter acesso também.
e muita informação, né? De você ter uma vida plena através da alimentação. Sim, e aprender essas receitas, né? Que Exatamente. são super gostosas. E fácil de fazer. É possível. Eu sou muito possível. didática, eu explico muito bem. Ah, não vai ter desculpa se você falar não consegui, eu vou lá e te ensino de novo, eu faço live, faço o que for, mas eu posso assegurar que você vai virar um expert na cozinha. Sensacional. Então, agradecer, sempre uma delícia essa ampliação, me ajuda também nesse processo de ir mudando, né, os hábitos para sempre a gente estar num melhor lugar com a gente mesmo, né? É um amor muito mais, eu diria, sutil e verdadeiro, assim, né? Que aterra a gente onde a gente está e o que a gente está fazendo, né? E agradecer você. Agradecer vocês e fica aí, né? A gente falando desses 3 pontos sobre alimentação consciente. O primeiro, a gente ter muito cuidado com esses ultraprocessados, então trazer para a consciência, olhar, pensar, repensar na hora de comprar ou ingerir, que eu estou nesse processo. No segundo, comer mais fibras, verduras, frutas. E o terceiro, a gente resgatar um pouquinho aí das nossas raízes, a gente voltar a cozinhar, fazer isso com coisas naturais, para assim a gente resgatar até o hábito da cozinha, das memórias, né, afetivas que a gente tinha com a alimentação lá atrás, e a gente resgatar isso também do almoço em família, todo mundo cozinhando junto. Fica aqui, super obrigada. Eu que agradeço. Um grande beijo para vocês. Tchau.